Bom dia, galerinha. A nossa atividade de hoje é a correção das páginas 11, 12, 13, 14 e 15. Eu vou projetar minha tela para vocês, né? Para que a gente possa começar a correção aí. Aí, esse é o tempinho que vocês têm para pegar o material, para poder acompanhar a nossa correção. Primeiro, eu vou ter que começar na página 11 por conta do texto que eu tenho aqui, né? E a gente visualizar esse texto aqui, vai fazer a leitura e nós vamos acompanhar a correção dessa forma. Vocês com o livro na mão, página 11. Tem bem assim, ó. Leia o texto a seguir e responda as questões 3 a 5. Interpretação de texto, por isso que o nosso livro é livro de textos. Sabe aquele post que você está louco para publicar no Facebook e compartilhar com determinados amigos, mas não quer que algumas pessoas vejam? Sim, a rede social permite a personalização de cada post, com a indicação dos amigos ou os grupos de amigos que estão ou não autorizados a ver e interagir com a publicação. Que fique bem claro que não estamos nos referindo aos posts em que marcamos determinados amigos. Essas publicações continuam visíveis a todos os seus amigos, com a diferença que as pessoas marcadas recebem uma notificação, ou seja, o conteúdo dificilmente passará despercebido por elas. Mas, em contrapartida, você teria que torcer para que o post se perdesse na timeline do amigo que você gostaria que não visse a publicação. Para não contar com a sorte, o melhor jeito mesmo é personalizar a publicação. É muito simples. Para tornar o processo ainda mais fácil, o melhor é classificar os seus amigos por grupos, melhores amigos, trabalho, escola, família, chatos. Uma das formas é clicar no perfil dos amigos, no canto esquerdo da imagem de capa, clique em amigos e adicionar a outra lista. Feito isso, agora é hora de ir para a personalização dos posts. Primeira pergunta aqui, que é a 3. O tema central do texto é... Nós temos que identificar qual seria o tema central desse texto. E percebemos aqui, eu acredito, que seria, no caso aí, não a questão de amizade, relacionamento amoroso, competição social, nada disso. Na verdade, está falando sobre o avanço aí, né, dessa tecnologia. Então, marcaríamos aqui a letra B. 3, letra B. 4. De acordo com o texto, o usuário não tem recursos para impedir que algumas pessoas vejam seus posts? Não. Há recursos tecnológicos para classificar os amigos por grupo? Sim, ele acabou de falar que ele vai separar as pessoas por grupo aí, né? Então, 4, letra B. Observe a estrutura do conteúdo. E a linguagem do texto trata-se do gênero, ou seja, que tipo de gênero está aqui que a gente acabou de ler aqui, né? Texto de divulgação científica, já corto. Notícia dada na forma de dicas de tecnologia, sim, porque não é um texto de opinião, como diz embaixo, muito menos um relatório, ok? Passamos aí para a página 13 do livro de vocês. É uma charge que eu tenho aí. A charge a seguir foi publicada por ocasião do vazamento de 3.000 barris de petróleo na costa do Rio de Janeiro em novembro de 2011. Leia. Aristides, eu já pedi quantas vezes para você limpar os pés quando chega em casa? Considerando-se o texto relacionado à charge, é possível afirmar que ela tem como finalidade descrever por meio da caricatura o vazamento de petróleo?
A verdade não, né? Se a gente for associar imagem a o que está escrito ali, né, na ironia, seria, na verdade, mais que descrever, seria criticar por meio de uma sátira o vazamento de petróleo, que foi uma ação errônea do homem aí, né? No caso, deixar vazar esse material aí, né? Que seria o petróleo aí. Então, a nossa 6 seria a letra B, ok? Esqueci de falar. A gente viu lá, né, que a 5 seria a letra B, né, a anterior, mas tudo bem. Questão 7, também sobre charge. Eu tenho aqui, ó, leia, tira, a seguir de Fernando Gonçalves e responda 7 e 8. Hora do milho, alarme falso. Deixa eu olhar para essa charge e tentar entender aqui, né? 3 galinhas, o cachorrinho azul grita, hora do milho. Aí, quando chega perto de quem poderia estar distribuindo o milho, né? E tem a onomatopeia, o tic, 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 tic. Na verdade, o que, que é? Uma pessoa cortando as unhas, né? Na tira foi empregada a onomatopeia, que é aquela que serve para demonstrar os sons dentro de um texto, né? A onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de palavras que reproduzem sons. Assinale a afirmativa correta a respeito da relação entre a onomatopeia, o sonzinho do tic-tic-tic da tesoura aí cortando as unhas, e o possível humor da tira aí, né? Então, eu tenho aqui, ó, associada às galinhas e a fala do rato, não é um cachorrinho, gente, é um rato, perdão. Associada às galinhas e a fala do rato, né, as duas aí juntas, a onomatopeia cria uma falsa expectativa que é quebrada no último quadrinho com a descoberta da verdadeira origem do som. Caraca, eu marcaria essa, mas vamos olhar as outras. A onomatopeia reproduz o som de relógio. Não, nada de relógio, já corto essa. O humor da tira resulta da confirmação da expectativa criada, confirmação da expectativa, não se confirmou a expectativa delas, elas acreditavam que era uma coisa e, na verdade, confirmaram que era outra. Então, também descarto. O humor da tira resulta na confirmação da expectativa criada com o emprego, no primeiro quadrinho de uma onomatopeia que geralmente ou que normalmente reproduz o corte. Não, na verdade, aí poderia ser o som realmente, né, dos milhos caindo no chão aí. Então, constatamos que, que o número 7 é letra A. Partamos aí para a próxima página, para ainda, em relação às tiras, poder responder, em relação à tira, poder responder a questão 8, que está bem assim, na tira de Fernando Gonçalves, a linguagem não verbal, que é só a imagem, ilustra a linguagem verbal, mas não constrói sentidos. Ela pode até ilustrar a linguagem verbal aí, porém, tem sentido assim, liga sentido aí, sim, não está totalmente sem sentido. Complementa a linguagem verbal, construindo sentido, sim, elas estão ligadas, né? Na verdade, aí é função da onomatopeia junto com a linguagem verbal e a linguagem não verbal é criar esse sentido. Então, 8, letra B. Para eu poder responder as próximas perguntas, eu vou ter que ler esse texto aqui, ó. Depoimento. Não dá para não ter celular. Que vida, hein? Claro que dá para não ter celular, mas não ter é só para radicais, libertários, desprendidos ou os que têm uma vida regrada junto a telefones fixos. A maioria acha que não dá para não ter um celular. Eu também, embora saiba que dá, virou dependência. Nós achamos que precisamos e os outros também esperam isso de nós. Como? Você não tem celular? Perguntam como se a pessoa fosse um ET. Esse texto tá me definindo, né? Uns têm um, outros têm dois ou mais. Ainda mais no Brasil, com esses planos de telefonia complexos e incomparáveis.
Para driblar os preços absurdos, o consumidor é levado a ter linhas diferentes, de modo a só ligar do seu TIM para os amigos que usam TIM, do seu Vivo para os amigos que usam Vivo, e assim por diante. Parece loucura, mas é uma tentativa de economizar. Digo tentativa porque nunca gastamos tanto com telecomunicação quanto na atualidade. Virou o item de primeira necessidade. Quanto tempo, dinheiro e energias gastos com aparelhos que quebram ligações interrompidas ou inaudíveis, que não dá para ouvir, e contas difíceis, de entender. Lojas cheias, filas e senhas para sermos atendidos, que aceitamos como cupons de comida em tempo de guerra. O celular é uma das coisas mais íntimas que alguém pode ter, reunindo e revelando as relações pessoais, seus dias, suas horas, suas vozes, suas frases, seus conteúdos. Perder ou achar traz emoções e angústias, backups para quem pode e consegue fazê-los, não resolvem. Perder o aparelho ou tê-lo roubado é como vestir uma saia que se levanta ao vento. Vai bem para as Marilyn Monroe, né? É uma artista aí que fez sucesso com a saia levantando ao vento em meio à rua. Ao vento não, né? Acho que era um canal de vento que vinha aí de um... Ai, como é que diz? Não era um bueiro, era um tablado que tinha uns buraquinhos de ferro ali e que vinha esse canal, esse jogo de vento aí, enfim. Não para a maioria. O aparelho está sempre fazendo volume no bolso, vibrando, emitindo sons, interrompendo a conversa, atrapalhando os outros. O mito é ter o mundo nas mãos. A realidade é se tornar um escravo do aparelho. Uma forma de mostrar quem manda nessa relação é manter o celular desligado. É só ligar quando quiser usá-lo. Mas os outros, as empresas, os aplicativos não deixam. Ficam as demandas e provocações, alertas e buzinaços. Continuando o texto, meu celular, dito inteligente, me causa alta ansiedade. Se está por perto, ligado e à vista, me sinto toda hora na tentação de checar o que se passa ali. Então, escondo, desligado, e às vezes esqueço em casa. Mentira, só que não. Minha filha de 14 anos é mais viciada do que eu. Brinco que a geração dela ficará com patolas enormes no lugar dos dedões, de tanto digitar. Ela também dorme e acorda com ele. O álibi é o despertador. Leva o fulano para a escola, o banheiro, a praia, a neve, onde for. Só não surfou com ele ainda. Mas a história mais inusitada que ouvi foi a de uma amiga que levou o aparelho no bolsinho do avental para dentro da sala de parto. Seu primeiro filho nasceu. Enquanto ela costurava, começou a digitar para contar as novidades aos familiares. Ou ele ou eu. O marido disse várias vezes em discussões. Hoje, ela acha que a pressão do marido a educou, mas quando ele a flagrou com o aparelho na mão ao ser costurada, ela teve medo de perdê-lo, justo no dia em que seu filho nascia. No entanto, o marido decidiu fotografar a cena para ficar na história. Tenso, hein? Namofobia. Namofobia são. Eu li isso ontem no Instagram, falando sobre a namofobia. É uma patologia considerada aí, né, uma síndrome, uma doença, não sei, né, das pessoas que não conseguem ficar, que têm essa necessidade da comunicação aí, né, das redes sociais, do celular em si, né?
é bem a cara do que a gente tem vivido ultimamente. Nesse caso, ultimamente, agora, né, é uma necessidade em relação a trabalho, né? Mas quando a gente estava na vida normal aí, antes dessa pandemia, e quando a gente voltar, realmente é algo que a gente tem que aprender a se desprender um pouco, né? Mas vamos lá. 9. Analisando-se o texto, nota-se que a autora tem certas opiniões sobre o uso do celular. Entre as afirmações a seguir, quais correspondem a essas opiniões? Primeira, é quase impossível não ter celular, mas é preciso estabelecer limites no seu uso. Sim, ok? 2. Os planos de telefonia contribuem para que as pessoas tentem economizar nas ligações. Sim, tanto que ela fala lá da questão do, né, de ter vários chips, de contratar várias equipes aí de telefonia, né? Então, a 1 e a 2, sim. 3, as novas gerações exageram no uso do celular, sim, tanto que ela fala que a filha dela, o filho dela, não sei, é, é mais viciado que ela. Então, 1, 2 e 3, então eu já posso descartar a letra A, a letra B e a letra D. Então, eu descobri que é a letra C. 9, letra C. 8. Leia o box o que é namofobia e depois, relacionando-o com o texto, conclua. Então, eu tenho aqui, ó, no cantinho. A namofobia é uma dependência patológica do celular, diferente de uma dependência normal associada ao uso intenso por conta do trabalho ou por necessidades reais da comunicação, diz Ana Lúcia, doutora em saúde mental e pesquisadora do Laboratório de Pânico e Respiração da UFRJ. Os sintomas são alteração da respiração, angústia, ansiedade e nervosismo provocados pela falta do aparelho. Então, vamos lá associar isso aí. A namofobia pode ser considerado um distúrbio de comportamento? Nossa, para mim já seria essa, mas vamos observar as outras. A namofobia não é considerada um distúrbio. Nossa, já corta, porque ela fala que é um distúrbio, né? Já que é uma dependência. A namofobia manifesta-se exclusivamente nos jovens? Não, eu não sou jovem e eu me sinto uma namofóbica, né? Letra D. A tendência é que todos tenham namofobia por causa do modo de vida moderno. Não, tem pessoas que conseguem, como é que diz? Trabalhar isso muito bem na cabeça. Eu tenho vários alunos que não têm essa dependência aí em relação ao uso do celular, né? Então, aí, a 10, letra A. Ok, amados. Essa é a nossa aula de hoje, que é a correção. Eu vou deixar visível aqui para vocês. E a hora que vocês quiserem, vocês podem, se é que foi muito rápido, vocês podem voltar e ver novamente para poder fazer a correção. É um texto interessante, um texto atual que trata realmente de tudo aquilo que a gente já vivia antes e tem vivido agora com mais intensidade. E querendo ou não, é um texto, né, que a gente precisa fazer uma reflexão em cima dele aí em relação aos nossos atos para quem tem, né, esse costume de utilizar, né, dessa forma aí as redes sociais, o celular, enfim. É bom a gente ficar ligadinho em relação a isso. No mais, né, as próximas aulas a gente faz as lives ao vivo aí, né, e vocês vão poder interagir. Hoje faz-se necessário dessa forma, como está explicado para vocês lá na postagem dessa aula. Ok, galerinha? Beijos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.